Olá! Dando continuidade aos seus estudos, neste capítulo pretendemos mostrar a você como algumas variáveis psicológicas e sociais interferem e chegam mesmo a determinar a aprendizagem e também quais as contribuições das neurociências para se compreender esse processo. A capacidade de aprender depende do bom funcionamento de vários outros processos psicológicos e sociais, como a atenção, a motivação, os estilos de aprendizagem e cognitivos da pessoa, o fato de ser ou não reforçado para aprender, do papel assumido pelo aprendiz, ativo ou passivo, das habilidades metacognitivas, do contexto social onde se dá a aprendizagem e da habilidade de transferir esses conteúdos para outras situações. Junta-se a esses processos a mecânica cerebral envolvida em cada um deles e como essas questões são interrelacionadas. Por atenção, designamos o processo de direcionamento da consciência. Focar, se concentrar. Ela está diretamente ligada à capacidade de adquirir informações do meio e de si mesmo, e falhas no seu processamento levam fatalmente à perda ou limitação da capacidade de aprender, como nos casos de lesões cerebrais, ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Pergunte a você mesmo, como prefiro que as informações sejam organizadas para que eu possa aprender melhor? Uma vez que a informação está à minha disposição, como estudo? Por onde eu começo? Faço leituras rápidas e lentas? Faço apenas uma leitura lenta? Faço anotações? Esquemas? Deixo para a última hora? Estudo apenas quando necessário? Todas essas questões permeiam o modo como as pessoas preferem estudar e, para o nosso tema de foco, aprender. Os estilos cognitivos são definidos como o modo habitual pelo qual as pessoas preferem aprender ou ainda a forma preferencial das pessoas adquirirem conhecimentos. Os estilos cognitivos variam de indivíduo para indivíduo e estão diretamente relacionados ao modo como as pessoas se organizam para aprender e se comportar socialmente. Logo, podem predizer a trajetória educacional das pessoas. Quando fazemos uma tarefa qualquer, é importante saber se estamos no caminho certo, a fim de corrigirmos o que está incorreto ou para melhorar ainda mais nosso desempenho. Tal correção pode vir na forma de sugestões, de elogios, do prazer de ver a tarefa cumprida de modo eficiente, etc. Pode ser administrado no início, ao longo ou ao fim das tarefas e está diretamente ligado ao processo de motivação para aprender. Por isso mesmo, precisa ser cuidadosamente introduzido no processo de aprendizagem a fim de tornar o reforço mais importante do que o próprio processo. Reforçamento e feedback adequados durante o processo de ensino tende a aumentar a autoeficácia do aprendiz, que é o quanto você se considera eficiente, melhorando sua autoestima e motivação diante das tarefas de aprendizagem. A postura da pessoa em relação ao processo de aprendizagem é algo muito importante. Se me responsabilizo pela situação, tenho condições de atuar sobre a mesma de tal modo a mudar ou pelo menos interagir com ela. Contudo, se acho que a responsabilidade não me pertence e que sou apenas um espectador do processo, sofro influência da situação e não sou capaz de alterar absolutamente nada. O modo como o indivíduo se coloca em uma situação, ou mesmo na vida, é chamado tecnicamente de locus de controle. Podemos nos colocar no controle da situação, locus de controle interno, ganhando em autoeficácia, autoestima e dirigindo ou codirigindo as ações. Mas podemos ficar à parte do processo, apenas respondendo quando necessário, sem fazer mais nenhum esforço, pois as coisas não dependem de mim, estão além do meu controle. Isso é o que chamamos de locus de controle externo. A postura que a pessoa assume, interna ou externa, é fundamental na formação dos modelos mentais ou percepção que a pessoa tem da sua condição no processo educativo e, por esse motivo, influencia diretamente no processo de aprendizagem. De modo similar ao locus de controle, a percepção define o modo como compreendemos as coisas e é, por sua vez, aprendida nas relações que estabelecemos com o mundo ao nosso redor. As percepções que formamos, ao influenciarem nossos sistemas decisórios, permitem certo poder de previsibilidade e explicação para as interações e nos ajudam a controlar nossas ações. Como essas relações são aprendidas, não vemos necessariamente o mundo como é, e sim como achamos que é. Voltando para a nossa área de estudo, basicamente, se percebemos a escola e o processo educacional como algo bom, tendemos a nos comportar de forma positiva em relação a ela. Porém, se a percepção é negativa, vamos interpretá-la como ameaçadora ou entediante, e julgaremos tudo o que vem de lá como sendo desagradável, chato ou ameaçador. Todas estas informações são armazenadas em nossa memória e são resgatadas, pelo menos é o que desejamos, quando necessitamos delas.
Esse resgate ou lembrança pode ser facilitado por fatores como a situação onde nos encontramos quando aprendemos alguma coisa, a repetição da informação, criar esquemas mentais e gráficos, criar estratégias para tornar o conteúdo aprendido significativo. De modo geral, podemos dizer que a memória é a capacidade para adquirir, armazenar e evocar informações. A aquisição está ligada à aprendizagem. O armazenamento, como o nome já indica, está ligado à capacidade para reter informações. Por fim, a evocação se refere à capacidade para recordar a informação. Nossa memória não funciona como um álbum fotográfico ou como arquivos de um computador. À medida que novas informações são integradas às anteriores, as memórias são alteradas, modificando não só nossas lembranças dos fatos, mas também alterando nossas percepções sobre elas. Além disso, nossa memória para o que